Olá, eu sou o Macorati e nesta semana eu vou continuar a tratar com o Kubernetes. Nessa semana nós veremos o Kubernetes Ingress, onde eu vou mostrar como aplicar o Ingress em uma aplicação ASP.NET Core que está sendo executada em um pod num cluster Kubernetes. Vamos iniciar apresentando o Ingress. O Ingress é um objeto Kubernetes cujo trabalho é expor e gerenciar o acesso externo aos services ou serviços Kubernetes usando rotas HTTP e HTTPS. Quando nós desejamos expor um serviço para o mundo exterior, ou seja, usando protocolos HTTP e HTTPS, nós podemos criar um Ingress e expor o serviço que está conectado aos pods. Então, o Ingress é exposto ao mundo exterior usando o HTTP e HTTPS. Isso significa que o Ingress vai expor a sua aplicação quando o IP do Ingress for chamado no navegador. Então, o Ingress expõe rotas HTTP e HTTPS de fora do cluster para serviços dentro do cluster. E o roteamento de tráfego é controlado por regras definidas no recurso Ingress. Então, nessa figura nós temos um exemplo simples onde o Ingress envia todo o tráfego para um serviço num cluster Kubernetes que vai acessar aqui os pods. Então, o objeto Ingress é utilizado para expor serviços num cluster Kubernetes. E por que nós usamos o Ingress ao invés de usar apenas os services? A resposta é que o Ingress fica na frente de vários serviços e atua como um roteador inteligente ou ponto de entrada no cluster. E assim, um Ingress pode controlar vários serviços e isso vai reduzir a complexidade aqui do nosso ambiente. Além disso, o Ingress é capaz de fornecer balanceamento de carga, terminação SSL e hospedagem virtual baseada em nome. E os seus recursos permitem expor com segurança várias APIs ou aplicativos em um único nome de domínio. Então, por esses motivos, nós usamos o Ingress, ao invés de usar apenas os serviços. E o que é preciso para fazer o Ingress funcionar? Para que o Ingress funcione, o seu cluster Kubernetes deve ter um Ingress Controller em execução. E o Ingress Controller vai complementar o recurso Ingress. Então, o trabalho do Ingress Controller é ver a solicitação recebida e repassá-la ao respectivo Ingress. Então, para o Ingress funcionar, nós temos que ter um Ingress Controller em execução e temos que definir um recurso Ingress. O Ingress Controller vai abstrair então a complexidade do roteamento de tráfego dos aplicativos do Kubernetes e fornecer uma ponte entre os serviços do Kubernetes e os serviços externos. E eles aceitam tráfego de fora da plataforma Kubernetes e balanceiam a carga para os pods em execução dentro do Kubernetes. Existem muitos Ingress Controllers e no exemplo dessa aula que eu vou mostrar, eu vou usar o Ingress Nginx por dois motivos principais. Porque ele foi desenvolvido pela equipe do Kubernetes e é bastante popular, e porque ele é um pacote completo e funciona perfeitamente. Então eu vou usar esse Ingress Controller, o Ingress Nginx. Existem outros Ingress Controllers. Eu vou deixar um link aqui, ó, vou abrir o navegador, acessando aqui a página Ingress Controllers, eu tenho aqui disponíveis todos esses Ingress Controllers. Cada um tem uma particularidade e um recurso e funciona de maneira diferente, né? Você teria que consultar o manual de cada um. Então, no nosso exemplo aqui, eu vou usar como Ingress Controllers o Ingress Nginx. E como é que eu faço para instalar o controller no meu ambiente? Para a instalação do Ingress Controller no ambiente AWS ou no Azure ou no Google Cloud, pode ser visto aqui neste link. Eu vou abrir aqui essa página, Installation Guide do Nginx Ingress Controller. Então aqui você tem todo um roteiro de instalação. Para o ambiente do Minikube, que é o nosso caso, nós vamos habilitar o Ingress da seguinte forma. Vamos usar o comando minikube add-ons Enable Ingress. Então eu vou abrir aqui o meu ambiente do Kubernetes. Então eu já habilitei o Minikube, dei um Minikube status, ele já está em execução. Eu estou com Docker Desktop for Windows em execução também. E se eu emitir o comando minikube add-ons enable ingress no ambiente do Minikube, eu vou habilitar aqui o ingress. Então ele está me falando aqui o ingress
está habilitado. Então no ambiente do Kubernetes é muito simples, que é o nosso ambiente aqui. Então basta fazer isso. E a seguir, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos como uma prática, eu vou criar um ingress e eu vou iniciar definindo um recurso ingress. Eu vou aplicar um ingress na nossa aplicação ASP.NET Core MVC Front-End, que exibe o menu de pizzas e para a qual nós já criamos e aplicamos um deployment nas aulas anteriores. Assim, aqui no meu ambiente do Kubernetes, eu já tenho a aplicação ASP.NET Core implantada no cluster Kubernetes e ela está em execução no container num pod. Eu vou voltar aqui para o meu ambiente e eu vou dar limpar aqui. Se eu der um kubectl get all, eu já tenho a pizza front-end, que é o meu pod, o meu serviço, pizza front-end, o meu deployment e o replica set. Se você está chegando agora, você tem que acompanhar a playlist Kubernetes e conferir lá a aula onde eu mostrei como fazer o deploy dessa aplicação. Para isso, eu gerei uma imagem, pizza front-end, e enviei aí para o Docker Hub, no meu Docker Hub, e eu estou usando essa imagem. Gerei um deployment, um service, então atualmente eu tenho já implantado num cluster Kubernetes a minha aplicação ASP.NET Core MVC. E agora eu vou aplicar o ingress aqui, mostrar como o ingress funciona. Então para isso eu vou definir um recurso ingress através de um arquivo YAML, que vai expor as rotas HTTP e HTTPS de fora do cluster para o nosso serviço. Então uma vez criado e aplicado o recurso ingress, eu vou poder acessar a aplicação ASP.NET Core abrindo o endereço IP e ingress no navegador. Nós vamos ver que isso no ambiente Windows não vai funcionar, mas nós poderemos acessar aqui a página lá no cluster Kubernetes. Então para isso o que eu vou fazer? Eu vou criar um arquivo frontend-ingress.yaml e aqui eu vou definir as seções, né? API version, o kind, metadata e o spec. E uma outra exigência ao criar um arquivo de recurso ingress é que o nome do objeto ingress deve ser um nome de subdomínio DNS válido. Então eu vou aqui abrir o meu ambiente, eu estou aqui na pasta Kubernetes, vou dar um dir, e eu tenho aqui o meu arquivo frontend-ingress.yaml que eu já criei. Então eu vou dar um código ponto e vou abrir o meu Visual Studio Code. E aqui eu vou abrir esse arquivo Front-End Ingress. Está aqui o meu arquivo ingress, a API version, as seções API version, o kind, ingress, o metadata é o nome do meu ingress. Eu tenho uma anotação aqui que eu vou explicar e aqui eu tenho a minha especificação. Eu estou definindo aqui um path com a barra invertida e aqui uma informação muito importante, o meu serviço. Tem que ser o serviço que eu defini aqui no Front-End Service quando eu apliquei o meu serviço na minha aplicação ASP.NET Core. Olha o nome do serviço, Pizza Front-End. Então aqui no ingress eu tenho que falar que eu vou aplicar o meu ingress nesse serviço aqui. E observe que aqui no service eu defini porta 8080 para a porta 80 do container. E aqui eu estou definindo a porta 8080. Então essas duas informações são muito importantes. Então eu vou explicar detalhadamente esse arquivo ingress, né? Nós vamos entender como que ele funciona de forma mais detalhada. Então eu tenho aqui aquele arquivo que eu abri e mostrei no Visual Studio Code. E nesse arquivo, eu tenho 4 campos, API version, kind, metadata e spec, que foram definidos. Aqui em API version, eu tenho a indicação da API do ingress, que atualmente é essa que nós definimos aqui. Em kind, eu estou definindo o tipo de objeto, que é ingress. Em metadata, nós definimos o nome do ingress, como ASP.NET Ingress. E a seguir nós temos um annotations, que controla a reescrita da URL. Então aqui esse campo, nginx ingress-kubernetes.io/rewrite target, tem como alvo a URI aonde o tráfego vai ser direcionado. Então aqui eu defini o nome do ingress e aqui esse annotation ele vai controlar a escrita da URL. Então o valor que foi definido aqui foi a barra invertida. Então, para uma correspondência da URI, ela vai ser reescrita para a barra invertida. E é assim que vai funcionar. Aqui na seção spec, nós temos toda a informação necessária para configurar o ingress. Então aqui nós definimos regras para a correspondência da URI. Então nesse campo paths aqui, nós temos a definição de caminho a ser correspondido. Então o valor foi definido como uma barra invertida no path. Então essa barra invertida significa que todos os caminhos serão correspondidos. Se eu tivesse definido aqui barra teste, todos os caminhos com teste seriam correspondidos.
Por exemplo, /teste Macorati, /teste demo. Aqui no meu caso eu defini uma barra invertida. Para corresponder mais de um caminho, eu poderia incluir mais uma seção path aqui no arquivo. No nosso caso, eu estou usando só uma seção. Observe agora que aqui, ó, cada campo path tem um campo path type. E isso é obrigatório. Cada path tem que ter um path type. E aqui eu tenho dois tipos possíveis, que são o exact, que vai corresponder exatamente ao caminho da URL e vai diferenciar as maiúsculas de minúsculas, e o prefix que está sendo usado aqui, onde a correspondência é feita para que a URL comece com o valor especificado no campo path. Isso é, a URL deve ser prefixada com o valor que foi definido aqui no campo path, que é a barra invertida. O campo backend aqui vai especificar o serviço do Kubernetes e o número da porta do serviço a ser direcionado. Aqui no meu caso, ó, serviço front-end e a porta 8080. Então o meu serviço Pizza Front-end vai ser direcionado para o ingress aqui nessa definição. Além disso, eu poderia também, ó, definir um campo host, que é um campo de opções. Se esse campo host aqui no arquivo YAML do ingress estiver presente, isso vai requerer que o cabeçalho do host HTTP corresponda ao valor do campo do host aqui, ó. Se ele não for especificado, as regras de correspondências serão aplicadas a todo o tráfego HTTP de entrada. Então aqui, ó, eu estou definindo um host igual a macorati.net. Isso vai fazer com que o ingress corresponda às solicitações em que o host for macorati.net, ou seja, o domínio aqui usado tem que ser macorati.net. Eu posso também definir um coringa, representado aqui pelo caractere asterisco. Para isso eu tenho que cumprir duas exigências. O host deve ser igual ao sufixo da regra do coringa e o coringa deve cobrir apenas um único rótulo DNS. Então aqui nesse exemplo eu posso usar a URL admin.macorati.net, que vai corresponder. Agora macorati.net já não corresponde mais, e assim por diante. Então esse host aqui eu também posso usar para definir esse recurso quando eu for aplicar o ingress. E para aplicar o ingress eu posso fazer o seguinte, ó. Se eu tiver no Linux ou no Mac, eu vou dar esse comando, ó, kubectl apply -f, que é o arquivo front-end ingress YAML. Aí depois eu posso obter informações do serviço, aí eu vou acessar a porta do endereço no navegador e isso vai funcionar. Então aqui, ó, esses dois comandos pode ser dado no Linux, no Mac e no Windows. Só que a abertura no navegador da URL só vai funcionar no Linux ou no Mac. No Windows, eu vou ter que usar essa alternativa para poder acessar aqui, ó, a página. Então no Windows eu vou ter que fazer um cur no endereço IP, que vai ser esse endereço IP aqui, ó. E a resposta vai ser o HTML da página, que ele vai mostrar que o endereço IP está realmente abrindo o aplicativo. Esse cur aqui ele é uma ferramenta de linha de comando que é usada para obter ou enviar dados usando uma URL. Então eu vou vir aqui no meu ambiente, olha, eu vou dar um dir e eu vou aplicar o meu arquivo, ó, front-end ingress YAML. Então eu vou limpar aqui, ó. Então eu vou dar kubectl apply -f front-end ingress YAML. Ó, ele criou o ingress, tá vendo, ó? E se eu der um kubectl get ingress, eu vou ver o meu ingress, ó. Ele ainda não definiu a porta. Eu vou esperar um pouquinho, vou dar um kubectl get all. E agora eu vou dar novamente o comando kubectl get ingress. Então observe que agora nós já temos aqui, ó, disponível o endereço IP para acessar nossa aplicação. No Windows não vai funcionar. Eu vou abrir um navegador só para a gente verificar aqui, ó. E eu vou tentar acessar usando esse endereço. Vou abrir aqui uma nova guia no navegador, eu vou digitar aqui o endereço e vou tentar acessar. Você vai ver que ele vai tentar e não vai conseguir no Windows por um problema com o driver do Minikube com o Docker Hub. Então como que nós vamos fazer no ambiente Windows? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou minimizar aqui o navegador, olha. Nós vamos no Windows, eu vou ter que dar o comando minikube tunnel numa outra janela. Então, ó, eu tenho a janela do meu ambiente, né? É essa aqui. Então eu vou abrir uma outra janela, vou limpar aqui e vou dar minikube tunnel para ele abrir uma conexão aqui, ó,
com o Ingress, tá vendo? Ó? Ele iniciou o túnel com sucesso, olha. Observe que ele está aqui definindo aqui o túnel para o serviço Front-End Ingress, que é o meu serviço. Eu vou minimizar essa janela, vou retornar aqui, ó. E agora eu vou dar o comando minikube ssh para abrir uma janela de comandos. Depois eu vou dar um curl no endereço da aplicação. Então, retornando aqui para o meu ambiente do Kubernetes, ó, então eu tenho uma janela com o túnel aberto para o meu serviço Front-End Ingress. Agora eu vou dar o comando minikube ssh. Olha aqui, ó, fiz o login, ó, estou no Docker Minikube e agora eu vou dar o comando curl 192.168.49.2. Ele vai me apresentar aqui, ó, a página da minha aplicação que está em execução ali no serviço. Quer ver, ó? Olha lá, ó. Tá vendo, ó? Pizzaria. Aqui ele tá me acessando o arquivo de layout da aplicação, né, ó. Então, com isso, eu estou acessando aqui, ó, o HTML da página que mostra que o endereço IP está realmente aqui abrindo nesse aplicativo meu, que é o front-end que exibe o menu de pizzas. Então aqui através do layout, ó, eu vou chamar Home Get Pizzas e ele vai acessar a minha aplicação. No Windows, se eu retornar aqui para o navegador, ó, lá, tá vendo? Ó, a conexão expirou, ele não consegue fazer a conexão. Então esse é um problema que eu tenho no ambiente Windows e que eu consigo fazer um teste usando o Minikube Tune, acessando o SSH e dando um curl na URL 192.168.49, que é o endereço para qual ele foi mapeado, ó, Front-End Ingress, address 192.168.49.2. Então ele recebe e redireciona para mim a porta do meu container e eu consigo acessar aqui, ó, a aplicação lá no meu container. Então, complementando aqui, ó, nós temos atualmente 4 tipos de Ingress. O primeiro é o Ingress apoiado por um único serviço. Então, nesse tipo de Ingress, nós temos apenas um único serviço que é exposto pelo Ingress. Então, o Ingress que nós acabamos de criar para o nosso aplicativo ASP.NET Core é um exemplo desse tipo de Ingress, que ele é apoiado por um único tipo de serviço. Eu tenho um serviço, eu criei um Ingress que acessa esse serviço. O outro tipo é o Fanout simples. Então, nesse tipo de Ingress, existe um host no Ingress e o Ingress vai expor vários serviços. O outro tipo é a hospedagem virtual baseada em nome. Nesse tipo de Ingress, nós podemos ter vários hosts, mas a condição é que o seu endereço IP tem que ser o mesmo. E o último tipo é o TLS. Aqui nesse tipo, o Ingress ele é protegido por certificado TLS. Então aqui os secrets do Kubernetes, eles permitem armazenar e gerenciar informações confidenciais, como senhas, tokens, OAuth e chaves SSH. Então aí eu vou usar os secrets do Kubernetes nesse tipo de Ingress. Então esses são os 4 tipos principais de Ingress. E com isso, nós demos uma visão geral e fizemos uma introdução básica ao Ingress no Kubernetes. Então até a próxima semana, se Deus quiser.